Hoje a gente vai falar sobre uma tese que me veio à cabeça enquanto eu conversava com um amigo. Você viu no título do vídeo e, como é um tema leve, eu vou deixar um Minecraft rolando aí no fundo enquanto eu vou explicando o raciocínio. Eu vou tentar dar minha visão sobre o porquê, o como e quando isso aconteceria. E você vai me dizendo nos comentários se eu tô maluco ou se faz algum sentido. Ou simplesmente se entretenha, você que sabe. Bom, então vamos começar pelo porquê. A gente sabe que os Estados Unidos, sempre que invadem um país, dão uma boa desculpa envolvendo segurança nacional ou crises humanitárias. E com o Brasil não tem por que ser diferente. E a lista de motivações pra cá é até que grande. E algumas são bem preocupantes. Mas vamos começar pelas mais leves. A gente sabe que o Xandão teve todas aquelas tretas com empresas americanas por causa da liberdade de expressão e tudo mais. E isso foi um ponto que deixou os tecnocratas americanos com um pé atrás com a situação política do Brasil. Eles se tocaram que estamos muito mais próximos de uma ditadura que uma democracia plena. E eles terem descoberto uma base chinesa no Nordeste pode ter fortalecido essa nossa ligação com o eixo do mal. Ao que parece, a gente está ajudando o Partido Comunista Chinês a espionar os americanos e coordenar células de inteligência chinesa nessa parte do mundo. Agora vamos para o motivo que traz mais preocupação. O tráfico de especiarias, se é que você me entende. Ele vem sendo uma preocupação do Trump já faz um tempo. E a maior parte das drogas que entram na terra do Tio Sam vem da América Latina. E aqui, três países se destacam na produção e exportação: México, Colômbia e Brasil. Por acaso, também foram os três países que não assinaram um tratado para combater o narcotráfico na América Latina. E, coincidentemente, os três também têm presidentes de esquerda, com retórica anti-americana, e ligações suspeitas com cartéis, facções e grupos paramilitares. Sim, meio que somos um narcoestado no mesmo nível do México e da Colômbia. E recentemente os americanos disseram que vão classificar o CV e o PCC como grupos terroristas, o que de fato são. E antes disso, eles já falaram que podem fazer intervenções em países nessas situações, mesmo contra a vontade deles. Mas no caso particular do Brasil, tem mais um agravante de peso. A gente sabe que o Lula tem uns amigos ditadores e flerta com o eixo do mal desde sempre. Mas em 2023, um navio iraniano atracou no Rio de Janeiro. Ninguém explicou direito o que eles estavam fazendo aqui na época, mas os Estados Unidos e Israel observaram tudo de perto. Não sei se você sabe, mas o refino de urânio na usina nuclear de Angra dos Reis não é dos piores. Em teoria, a gente tem capacidade para refinar além do necessário para gerar energia. E mais importante que isso, o Brasil tem acesso a urânio, coisa que para o Irã é dificultado por causa das sanções. E se você der uma olhada no mapa, vai ver que Angra fica bem perto do Rio. Esse boato não é novo e alguns jornais já disseram que é fake news o envolvimento do Brasil nessa brincadeira. E que se alguém fornecia urânio para o Irã, na verdade a Venezuela. Mas a gente sabe como é que funciona a mídia, né? Fake news é uma palavra que a gente não pode confiar muito. É mais um desejo que um fato. Ainda mais quando é para proteger o governo que libera milhões de reais para TVs e jornais todo ano. E também tem outros detalhes que nos fazem desconfiar que o Brasil pode estar envolvido sim. Já viu a foto dos caras que estavam na posse do presidente do Irã? Nem Maduro, nem Putin, nem o cara da China foram. Mas o Geraldo Alckmin, ou melhor, o vice-presidente do Brasil, estava lá, sentadinho simplesmente do lado de vários ditadores e dos maiores terroristas do mundo. E fora isso, não dá pra não falar também de uma entrevista do Netanyahu, que vários jornais pelo mundo distorceram. Ele não falou isso, mas disseram que ele disse que eles sabiam que um país ocidental tinha fornecido urânio para o Irã. Não dá pra descartar isso ter sido uma psyop israelense ou americana pra espalhar esse boato, até porque convenceu muita gente e deu pra eles uma carta na manga. Uma lacuna pra encaixar algum país minimamente ocidental que seja do interesse deles, tipo o Brasil. Posso estar viajando, eu sei, mas isso tudo sendo verdade ou não, não importa. A narrativa em si é convincente e isso é mais importante que ser verdade. Se o Pentágono decidir que o Brasil tá envolvido a esse nível com o eixo do mal, eles podem invadir e já era. E claro que não para nisso. Esses motivos são só o que eles podem usar para se justificar internacionalmente numa ação rápida de até alguns meses. Mas eles podem ter outros interesses mais a longo prazo por trás e que os fariam ficar aqui por anos, ou para sempre. Um dos primeiros que vem à mente do brasileiro, claro, é a Amazônia, e de fato é um. E não é por causa das girafas de lá, nem dos rios, nem do mato. Isso ninguém liga. Mas o que tem debaixo disso tudo sim é valioso. Minérios, terras raras, água e muito provavelmente petróleo. E se não tiver no meio do continente, tem na costa. E quanto mais controle sobre petróleo os Estados Unidos tiver, maior vantagem deles sobre a Rússia e a China. E só para lembrar, eles já têm o controle da Venezuela e daqui a pouco vão ter de quase todo o Oriente Médio também. Mas o Brasil tem muito mais a oferecer do que só caldo de dinossauro, até porque o nosso nem é dos melhores. Da fronteira agrícola nos estados do norte para baixo, o país é basicamente um fazendão. E em tempos de guerra e IA tomando emprego de todo mundo, você garantir que a sua população não vai passar fome é importante para evitar um caos interno maior. E talvez mais importante que ter mais comida para si é fazer com que seu inimigo tenha menos. E adivinha para quem a gente vende boa parte da produção de alimento daqui? China. Se os Estados Unidos tiverem controle comercial do Brasil, eles não só se fortalecem, como enfraquecem um pouco mais o chefão final. E fora comida e recursos, a mera posição do Brasil no mundo já traria várias vantagens para os americanos. Se com a Groenlândia eles formam um escudo de proteção no norte, com o Brasil eles ganham um posto avançado no sul. Eles podem usar o Nordeste tanto para geração de energia e lançamento de foguetes e mísseis, como para um hub logístico, como aliás já fizeram na Segunda Guerra Mundial.
Além disso, a costa do Brasil poderia dar suporte para um controle de todo o Atlântico Sul. E quem sabe uma projeção para a África, que hoje em dia está sob a esfera de influência da China. Dá até para dizer que a fronteira oeste serviria de retaguarda protegida pelos Andes, em caso da coisa ficar feia no Pacífico Sul também. Já o sul do Brasil poderia ser um entreposto a caminho da Antártica. Deve ter ainda mais tesouros enterrados que o Ártico. Você já tá ligado nesse papo de aquecimento global, derretimento de gelo e essas coisas. E tomando o Brasil e mais alguns países estratégicos, o Trump ou quem vier depois dele vai ter cumprido o que ele falou sobre o mundo a oeste de Greenwich. Esse é o nosso hemisfério. Deles, no caso. E agora a gente vai especular como seria essa invasão. Mas antes, se tá gostando do vídeo, deixa um like e se inscreve para me dar uma força. Compartilhe com aquele amigo que também gosta desse assunto para ver o que ele acha. E me diz também o que você acha desse estilo de vídeo e no que dá para melhorar ou manter. Ainda tô pegando um jeito de fazer esse negócio de YouTube. Agora voltando. Uma invasão dessa escala certamente levaria meses ou anos para ser planejada, mas deve ter tantos planos de invasão pré-prontos em alguma gaveta do Pentágono que não seria surpresa ter um pro Brasil. E provavelmente eles seguiriam o mesmo roteiro de outras invasões. Mandariam a Marinha e a Força Aérea primeiro e destruiriam tudo que fosse importante à distância. Baterias antiaéreas, bases da aeronáutica, portos, depósitos, quartéis, prédios do governo, esquece, iria tudo pro caralho. Eles sabem exatamente onde está cada coisa dessas, eles têm satélites e agentes de olho em cada canto do mundo. E falar que o Brasil está longe demais para ser atacado não cola. Os Estados Unidos já fizeram guerras do outro lado do mundo e eles não só têm a Venezuela para usar de apoio agora, como podem chegar bem mais perto do que você imagina. Sabe quantos porta-aviões eles têm? 11. Sabe quantos a gente tem atualmente? 11 a menos que isso. Se eles mandarem 3 para nossa costa, eles já conseguem bloquear praticamente todo o nosso litoral. E ainda conseguem atingir várias cidades com importância econômica, militar e política. Não tô falando só de São Paulo e Rio que ficam perto do mar. Eles alcançam até Brasília sem muita dificuldade. Mas aí você deve estar se perguntando o que o Brasil faria se começasse a ser atacado. É difícil dizer porque a gente só consegue imaginar ele apanhando, mas a verdade é que contra a máquina de guerra americana ele não tem capacidade de fazer muito mais que isso. As defesas do Brasil são uma piada e qualquer recruta de 18 anos sabe disso. Pense em qualquer coisa das nossas fofas armadas. Armas, treinamento, baterias, tanques, navios, aviões, não importa. Absolutamente tudo é atrasado e inferior. A Venezuela e o Irã tinham equipamentos melhores que os nossos e olha o que aconteceu com eles. E fora isso, a gente não tem munição suficiente para muito tempo de trocação. Nossas bases são poucas e mal espalhadas, com vários vácuos de cobertura. E nossos soldados são treinados para pintar meio fio. A gente tem até general que nunca teve experiência real de combate. Nunca subiu uma favelinha sequer. Tá, vamos deixar mais claro como seria tudo isso e fazer uma simulação de ataque e defesa com base no que aconteceu na Venezuela no meio da madrugada. Imagina que tem um porta-aviões perto do Espírito Santo e deles são lançados mísseis e drones contra as defesas antiaéreas e bases com caças. Nesse cenário, não tem como as defesas do Brasil estarem despreparadas. Elas sabem que tem porta-aviões perto, sabem que o Brasil fez merda e já estão esperando um ataque. Mas mesmo assim, mesmo tendo radares e estando prontos, o tempo de reação não vai ser suficiente. Várias defesas não vão se defender e caças não vão levantar voo ao tempo. E sem como se defender, o Brasil fica de perna aberta para os Estados Unidos ir mais fundo. E agora vamos imaginar que desse mesmo porta-aviões saíram alguns caças daqueles F não sei o que lá. As baterias e caças nossos que sobraram não conseguem nem chegar perto de abater um desses. Mas vão ser atingidos sem dar muito trabalho e vão liberar mais espaço para os caras avançarem. Uma hora ou outra eles chegam em Brasília ou em qualquer lugar que quiserem. E isso se eles não usarem aquele B2 Spirit que voa sem ser detectado e você só percebe que passou por cima de você quando é tarde demais. Se perceber. Agora imagine isso acontecendo por toda a parte relevante do Brasil. E nos dias seguintes os helicópteros Apache voando e você sem entender nada. Você liga a TV e a mídia tá mais perdida que a galera que sobrou no alto escalão militar político. E o que acontece depois que tiver tudo destruído é uma surpresa também. Talvez a galera de Brasília tenha conseguido fugir. Talvez o Lula e a Janja tenham sido capturados e agora estejam vendados e de conjunto da Nike. Talvez que assuma seja quem que ninguém goste, mas que vai fazer tudo que os gringos mandar. Ou talvez eles coloquem alguém deles mesmos como interventor ou coisa assim. E depois disso tudo? Bom, se eles forem dar um cacete nas facções como prometeram, aí vão perder uns bons meses até fazer uma limpa considerável. Sim, eu acho que um bando de nóia magrelo que houve Oruan vai dar mais trabalho que o exército brasileiro. Até porque vai ser um outro estilo de guerra e tem outras variáveis mais delicadas, tipo civis. E quanto à administração, não espere mudanças imediatas também. Se você olhar para a Venezuela, vai ver que as coisas estão bem devagar lá desde que pegaram Maduro. Mas agora voltemos ao título do vídeo. Seria possível um ataque assim ainda esse ano? Vamos fazer as contas. O secretário de guerra do Trump falou que a operação no Irã levaria mais 2 meses. Imagino que esse seria o tempo de cortarem todas as cabeças da Hydra e acharem alguém que possam usar como fantoche no controle do que sobrar. E a partir disso, eles não precisam se preocupar tanto porque Israel pode tocar a maior parte do plano em frente sozinho. Bom, 2 meses seriam março e abril. E em maio os Estados Unidos se preparam para a Copa do Mundo. E durante os jogos em junho e julho, vão estar preocupados com a segurança interna. Nesses 3 meses, eles podem aproveitar para descansar as tropas, repor os estoques de mísseis, normalizar a economia mundial e planejar os próximos passos.
Aí, em algum momento do segundo semestre, a festa começa. Quem sabe depois das eleições, com o Lula ganhando com uma fraude do PT com a ajuda do STF, assim como foi na Venezuela. Só que menos mal feita. Bom, isso tudo é possível ainda esse ano? Sim. É provável? Não. Posso ter exagerado no título, mas ficou legal assim. E pode sim ser que isso aconteça mesmo, só não tão cedo, mas em alguns anos. Quem sabe no caso da Terceira Guerra Mundial escalar e o Brasil acabar mesmo do lado do eixo do mal, graças às amizades do Lula. Mas fora esse cenário extremo, é difícil saber. Mesmo se eles se apanharem na desculpa do combate ao tráfico, talvez eles deem um jeito primeiro no México por estar mais perto deles, ou talvez na Colômbia por ser menor, e já estarem do lado deles na Venezuela. Mas pode ser sim que aproveitem esse gancho do envolvimento com o Irã para derrubar o maior primeiro. Maior que também pode ser o mais fácil. Ainda mais se considerar que boa parte da população já odeia o governo, o que deixaria a fase de pós-invasão muito mais tranquila. Ainda mais se eles resolverem mesmo a questão das facções e baixarem alguns impostos, nem que seja só os de importação. E até pode ser que toda essa destruição e humilhação no final seja positiva. Imagina aí você só vendo notícia ruim e no meio delas aparece algum figurão em Washington falando que vão incorporar o Brasil na federação, porque a América é toda deles mesmo e foda-se. Só imagina, em alguns anos você vai estar virando hambúrguer em algum McDonald's de Osasco City e vai estar ganhando em dólar. Você vai ter o mesmo poder de compra que hoje um médico tem, vai comprar o seu PlayStation 6 à vista e vai trocar seu Quid por um carro de verdade. Ou não, né? Pode ser que tudo dê errado depois da invasão e a gente vire tipo uma África, com vários senhores da guerra locais. Mas meio que isso já é o nosso destino se nada for feito mesmo, então talvez não faça tanta diferença. Mas me diz aí o que você acha que pode acontecer e qual cenário você quer. Diz também se você lutaria pelo Bostil no caso do exército bater na sua porta e te sequestrar, te jogando em algum canto aleatório do mundo pra ser bucha de canhão. Ou se você já tá aprendendo como se fala eu me rendo em inglês e mais algumas línguas por garantia. E pra fechar, só queria dizer que eu tenho uma duologia que também mostra uma guerra de todos os povos acontecendo pra ver quem será o imperador do mundo. É uma fantasia épica com a humanidade afundando na Kali Yuga e magos brigando pra decidir o melhor destino pra ela. E se você também gosta de ocultismo e filosofia da religião, Via Hermes é especialmente pra você. É uma saga já pronta, com começo e fim. E os links estão aí na descrição. E se inscreve pra não perder o próximo vídeo. A gente se vê lá.